Olá, eu sou o professor Márcio Cunha e estou começando o curso de VHDL. O objetivo desse curso é apresentar o VHDL de maneira muito prática, com diversas demonstrações e, com isso, fomentar o aprendizado de descrição de hardware. Esse curso também servirá como material de apoio para as disciplinas que eu leciono presencialmente e ficará disponível para as pessoas que gostam de eletrônica, principalmente eletrônica digital. VHDL é uma sigla que se refere à linguagem de descrição de hardware, VHSIC, e essa sigla VHSIC, que surge do VHDL, se refere a circuito integrado de altíssima velocidade. Então aqui a gente já consegue relacionar alguns conceitos. É uma linguagem que serve para fazer descrição de hardware e que tipo de hardware? Circuitos integrados de altíssima velocidade. Essa linguagem ela surgiu de demandas do Departamento de Defesa americano. Tá? Mais precisamente, começou a se pensar em VHDL ou numa linguagem padronizada para fazer descrição de hardware no Departamento de Defesa em 1981. E esse projeto ele ganhou corpo, tá? Mais precisamente em 1983. Com o passar dos anos, várias versões foram sendo geradas, até que em 1987 a linguagem ela foi padronizada pelo I3E, que padronizou com o quê? Com o nome 1076/1987. Tá? Atualmente nós temos os dois principais padrões ligados ao VHDL, é o padrão 1076 e o padrão 1164, publicado em 1993, e basicamente nós temos hoje aí, de maneira mais geral, 4 revisões, tá? A primeira de 87, 93, 2000 e 2008, ok? Então, o que é especificamente descrição de hardware? Por que a gente precisa de uma linguagem, tá, para fazer isso, para fazer descrição de hardware? Então essa é o que? Essa é a grande pergunta que eu vou tentar responder o que a partir de agora. Outra pergunta que pode surgir é: qual que é a diferença de uma linguagem de descrição de hardware e uma linguagem de programação? Tá? Então, quando a gente pensa no desenvolvimento de um sistema eletrônico, a gente pensa num ciclo de vida de desenvolvimento. Tá? Nesse ciclo de vida existem diversas etapas. A grosso modo, a gente vai ter a concepção do sistema, o projeto desse sistema, a implantação ou a implementação desse sistema, e depois esse sistema ele entra em o que? Em operação. Tá? Dentro dessas 4 grandes fases, nós vamos ter diversas etapas, e em um sistema eletrônico eu preciso fazer o quê? A descrição do comportamento ou da arquitetura, tá? desse sistema. Tá? E para fazer a descrição do comportamento, da arquitetura de um sistema eletrônico, uma das formas é o quê? Fazendo descrição de hardware, e a ferramenta que está disponível, né, uma das ferramentas disponíveis para isso é uma linguagem de descrição de hardware, que a gente chama ela de HDL. Okay? Então, uma linguagem de descrição de hardware. Que tipo de sistema eletrônico nós estamos falando? Tá? O VHDL ele tem uma especificação para fazer simulação de sistemas analógicos. Tá? No entanto, o nicho mais nobre do VHDL é o quê? É fazer a descrição de sistemas digitais. Okay? E sistemas digitais das mais diversas complexidades. Eu posso trabalhar tanto com portas lógicas, que é uma complexidade baixíssima, e aí eu posso trabalhar outros circuitos de média complexidade até circuitos de altíssima complexidade. Okay? E o que vem a ser esses sistemas digitais? O sistema digital eu costumo dizer que ele é uma caixinha ou uma fronteira, e nessa fronteira eu faço a descrição
dos dados ou das informações de entrada e eu vou colher na saída, tá, alguns dados, algumas informações. Só que dentro dessa caixinha existe uma arquitetura. Essa arquitetura processa as informações, os dados de entrada e agrega valor, tá, para o quê? Para esse valor ser o quê? Ser transmitido na saída aí do meu sistema digital. Então, diante disso, existem diversos tipos de sistemas digitais. Tá? Eu quero me concentrar num sistema digital que é composto de dois blocos principais. Um bloco que a gente conhece como software, tá? E um bloco que a gente conhece, tá, como hardware, o hardware o que em si. Tá certo? Que tipo de sistema é esse? Do que eu estou falando? Eu estou falando o quê? Eu estou falando de sistemas microprocessados, sistemas microcontrolados, sistemas embarcados. Então, esses são os tipos de sistemas, tá, que eu estou trabalhando aqui. Existem outros sistemas digitais? Sim, existem. Tá? Mas eu quero focar minha atenção nesses tipos de sistemas, tá? Porque vai me dar argumentos interessantes para a gente fazer o contraponto com uma linguagem de programação. Então, olha só, nós temos aí a nossa caixinha, nós temos aí o hardware em si, tá? E em cima desse hardware, tá, nós vamos ter o que? Nós vamos ter um software, tá, onde a gente consegue o que? Onde a gente consegue programar, onde a gente consegue executar diversas tarefas. Então, olha só, a gente já consegue distinguir o que é uma linguagem de programação e o que é uma linguagem, tá, de descrição de hardware. Por quê? Porque no sistema digital, esse bloco chamado software, ele é o bloco onde a gente tem o quê? Onde a gente tem como domínio de trabalho as linguagens de programação. Então, existe uma área chamada engenharia de software, então existem várias técnicas aí para você para você projetar aí um software, tá? E a descrição do que esse software vai fazer, do que esse software vai executar, tá? É feito exatamente com uma linguagem de programação, ok? Então, o final ali do que você está programando é o que? Vai ser um software que está sendo projetado, tá? E basicamente ele vai compor aí algum sistema digital. Por outro lado, o hardware que compõe esse sistema digital, ele precisa ter uma arquitetura, ele precisa ter um comportamento, ele precisa ter uma estrutura. E é aí que entra o que a gente chama de HDL, aí é o que entra a linguagem de descrição de hardware. Tá? Então, o fim de uma linguagem de descrição de hardware é propriamente, como o nome já diz, é um hardware. Você vai fazer o que é a descrição da estrutura, do comportamento, da arquitetura, tá, do hardware que compõe aí um sistema digital. Ok? Então, esse é o contexto das linguagens de descrição de hardware. Dito isso, que tipo de projeto eu posso fazer? Que tipo de ferramenta, tá? Que tipo de hardware eu tenho disponível para trabalhar a descrição de hardware? Ok? Aonde que eu uso linguagem de descrição de hardware? Então nós temos o quê? Basicamente nós temos duas grandes famílias de dispositivos. Tá? Nós temos o que a gente chama de PLD, que são dispositivos lógicos programáveis, e a gente tem também o que a gente chama de SoC, que é um sistema em um chip. Okay? Então são duas grandes famílias. Então quando a gente pensa no ciclo de desenvolvimento de um sistema digital, tá? Onde em uma das etapas eu vou usar uma linguagem de descrição de hardware, eu posso estar falando seguramente nesses dois grupos. No primeiro grupo, nessa família de PLDs, existem diversos dispositivos, ok? E eu vou me concentrar no FPGA. Por que nele? Porque é o dispositivo que eu trabalho no dia a dia. Existem outros? Existem. Tá? Mas eu vou focar no FPGA porque é o que eu trabalho no dia a dia. Então o FPGA ele é um hardware, ok? Ele é um hardware que a gente chama um hardware reconfigurável. Ele é um hardware também que a gente identifica ele como lógica
programável, ou seja, a lógica desse hardware eu posso programá-la ou eu posso reconfigurá-la, ok? E basicamente com esse tipo de dispositivo eu posso fazer a descrição de hardware de circuitos de baixa complexidade, de média complexidade, de alta complexidade, de altíssima complexidade, ok? Ou seja, do que eu estou falando? Eu posso estar trabalhando com portas lógicas quando eu falo em baixa complexidade, eu posso estar falando de multiplicadores quando eu falo em média complexidade, ou eu posso estar falando de um processador quando eu falo em alta complexidade, ok? Então, trabalhar com um FPGA basicamente é isso, eu vou descrever circuitos de várias complexidades, tá certo? Só que no FPGA, conforme a complexidade ela vai crescendo, eu posso abrir mão de um conceito forte dentro dessa área, que é o conceito de softcore. O softcore ele é um núcleo de processamento descrito com uma HDL, com uma linguagem de descrição de hardware. Então eu posso fazer a descrição de um processador, eu posso fazer a descrição de um microcontrolador, eu posso fazer a descrição de um DSP, eu posso fazer a descrição de um sistema embarcado. Tá? Então eu posso o quê? Com um FPGA fazer a descrição, além de vários circuitos de diversas complexidades, fazer a descrição de um núcleo de processamento que eu chamo de softcore. Então, essas duas abordagens aqui, eu consigo implementá-las o quê? Só com um PLD, tá? E basicamente aqui com um FPGA. Do outro lado, eu tenho o SOC, que já é uma abordagem diferente. O SOC ele é o que? Ele é um dispositivo, ele é um chip que ele mistura dois sistemas distintos. Tá? De um lado desse chip eu vou ter um FPGA, do outro lado desse chip eu vou ter o que a gente chama de hardcore. Tá? Então só a título de exemplo, eu no dia a dia eu trabalho com um SOC que de um lado tem um FPGA e do outro tem um ARM, tá certo? Então você tem o que? O FPGA com o que? Com o hardcore. E o que você consegue fazer com isso? Você pode trabalhar com uma linguagem de programação no lado do hardcore e com uma linguagem de descrição de hardware do lado FPGA. Esses dois lados se comunicam? Sim, existem pontes de comunicação, tá? Pontes de 32 bits, ponte de 64 bits, ok? Então existem aí algumas pontes de comunicação para esses o quê? Para esses chips, tá? Que abordagens eu posso ter? Então eu posso ter essa abordagem em que do lado do FPGA eu estou descrevendo circuitos das mais diversas complexidades com uma HDL, com uma linguagem de descrição de hardware, e do lado do hardcore com uma linguagem de programação eu posso o quê? Estar descrevendo diversos tipos de tarefas, tá? Diversos tipos de instruções, tá? Que o software vai que o software vai realizar. Existe comunicação? Existe. Como eu já falei, existem as pontes de comunicação, tá? Que você pode que você pode transitar a informação, tá? E ela pode ser processada no lado que mais se adequa, no lado que tenha melhor melhor adaptabilidade, tá? à tarefa que está sendo executada, ok? Posso fazer mais alguma coisa? Posso. Como eu tenho nesse chip um lado dele é um FPGA, eu posso estar criando nesse FPGA também um softcore. Então olha só que coisa interessante. Dependendo do tipo de tarefa, eu posso ter o quê? Uma melhor adaptação, tá, dessa tarefa a um FPGA, ou a um softcore ou a um hardcore. Ou seja, eu posso ter diversos estilos de processamento e eu envio a tarefa para o tipo de processamento que melhor se adapta, tá, àquela tarefa. Então esse é o mundo das linguagens de descrição de hardware, tá? Eu posso trabalhar pura e simplesmente com linguagem de descrição de hardware, ou eu posso ter abordagens onde eu estou trabalhando com linguagem de descrição de hardware e linguagem de programação ao mesmo tempo, ok? Aonde que se aplica
essas abordagens. Em 5G, em inteligência artificial, em data center, em visão computacional, em internet das coisas, em segurança, dentre várias e várias aplicações. Ok? Então eu tenho muitas aplicações para esse tipo de abordagem, para esse ciclo de desenvolvimento de sistemas eletrônicos, tá? De sistemas digitais. Ok? Então, dito isso, quais são as ferramentas que a gente vai trabalhar durante esse curso? Então, eu separei 2 estilos de ferramentas, tá? Então, vocês vão trabalhar aí com uma ferramenta da Intel, tá? Que é o Quartus Prime, e o legal de trabalhar com essa plataforma é que ele tem ali a versão Little, tá? A Little Edition, tá? Que você vai, a Light Edition na realidade, tá? Que você vai ter ali uma licença gratuita, então você pode trabalhar aí os diversos exemplos, demonstrações com essa versão. Tá? O Quartus Prime ele faz descrição de hardware e você tem ali também no mesmo pacote o Model Sim, tá? Que na versão Starter Edition também é uma licença gratuita e aí você pode trabalhar simulação, tá? Do hardware que você fez aqui no Quartus Prime com o Model Sim. Ok? Eu vou deixar na descrição dessa aula esse link aqui para vocês consultarem e se tiverem interesse fazer o download do software, tá? Para tentar aí reproduzir as demonstrações que eu vou fazer durante o curso. Mas também eu vou utilizar o VHDL Simile, tá? Que é um simulador aqui da Symfony ADA, tá? Que basicamente, por que eu quero utilizar ele? Ele é um simulador muito simples, só para vocês terem aí uma noção, o instalador dele é em torno ali de 10 MB, enquanto esse pacote aqui a gente está falando em torno aí de 6, 7 GB, ok? Então eu quero trabalhar com ele porque ele é muito simples, muito fácil de instalar e você pode trabalhar em qualquer lugar que você esteja, tá? Com poucos recursos, tá? Então também vou deixar na descrição aí do vídeo, tá, o link, tá, dessa empresa aqui, Symfony ADA, tá, onde vocês podem baixar aí o VHDL Simile, ok? Então a gente vai trabalhar com essas 2 ferramentas, né? Com esses 2 grupos aqui de ferramentas. Eu vou fazer demonstração tanto no Quartus Prime e Model Sim como tá no VHDL Simile, ok? E para quem quiser fazer também aí já um trabalho de hardware, ok? Eu vou trabalhar só o quê? Eu vou trabalhar só simulação aqui, tá? Mais à frente, conforme eu vá tendo aí alguma disponibilidade de tempo, eu posso fazer alguma demonstração em algum kit de desenvolvimento, mas a princípio eu vou trabalhar só as simulações, ok? Mas se você quiser adquirir aí alguma placa, existem aí algumas placas no mercado, tá? Por exemplo, essa aqui é uma placa muito interessante, fabricada ali pela Terazic, que é o kit D2-115. Ele tem aqui, ó, no centro o FPGA, tá? Então essa empresa aqui, a Altera, era o que é a fabricante. Essa empresa ela foi hoje adquirida pela Intel. Então você tem aqui um FPGA da família Ciclone 4, tá? E essa placa aqui, o interessante dela é que ela é uma placa educacional também. Então, na parte de baixo aqui da placa você tem os periféricos mais simples, tá? Então, chaves, botões, LEDs, displays de 7 segmento, LCD. E aqui na parte de cima, aqui na parte de cima dessa placa você tem aí periféricos um pouquinho mais elaborados. Você pode trabalhar com internet, com USB, com vídeo, com áudio, tá? Então são coisas mais elaboradas. Você tem alguns barramentos de propósito geral aqui também, que você pode adaptar diversos tipos de aplicação. Então esse kit aqui, ele é só um FPGA, tá? Então
você pode fazer com ele descrição de circuitos das mais diversas complexidades, e você pode também descrever ali um softcore caso seja o que seja necessário. Tá? Uma outra, eu trabalho no dia a dia com essa placa, então eu gosto bastante dela, por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Uma outra possibilidade de você trabalhar com o D10 Nano. Tá? O D10 Nano é uma placa que eu também trabalho no dia a dia. Esse aqui que eu trabalho ele é baseado no Ciclone 5, tá? E o Ciclone 5 ele é um SOC, então você tem o Ciclone 5 que é um FPGA de um lado desse SOC e do outro lado desse SOC você tem aqui um ARM também. Essa placa aqui ela é fabricada ali pela TeraZic. Então esses são alguns kits disponíveis, se vocês tiverem condições aí de adquirir para trabalhar aí as várias demonstrações que eu vá fazer, é interessante, mas a gente consegue fazer aí a descrição de hardware pura e simplesmente pelas simulações, vocês entenderem, tá, o que é a descrição de hardware, para que ela serve e basicamente pegar aí uma fluência inicial sobre sobre esse assunto, tá bom? Então, esse curso ele, como eu disse no início, o objetivo dele é servir de apoio às minhas disciplinas presenciais. Tá? Sou professor de um curso de engenharia eletrônica. Tá? No entanto, todo mundo que estuda eletrônica digital, tá, pode se beneficiar desse curso, tá? Porque você tem eletrônica digital na engenharia elétrica, na engenharia de controle e automação, na engenharia mecatrônica, na engenharia de telecomunicações, na engenharia de computação, na ciência da computação. Então, estudantes desses mais variados cursos, tá, pode vir a ter contato com descrição de hardware, pode aproveitar aí desse material que eu vou deixar aí disponível, tá bom? Esse curso eu estou começando com um primeiro objetivo, que é ensinar o VHDL usando lógica digital, mas conforme eu vá tendo disponibilidade no futuro, eu também vou organizar outros módulos, tá? Em que eu vou aprofundar um pouquinho mais, e aí eu vou ensinar o VHDL na perspectiva de organização de computadores, de sistemas embarcados e de sistemas inteligentes também. Tá? Mas o nosso objetivo inicial é ensinar o VHDL, tá? Usando lógica digital. Ok? Então, essa foi a nossa primeira aula sobre VHDL, onde a gente aprendeu um pouquinho sobre o contexto de descrição de hardware. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se você quiser acompanhar esse curso, sempre que eu for publicar aí um novo vídeo, uma nova aula, tá? Não esquece também de se inscrever no canal e ativar aí o sininho, ok? Vou deixar também aí alguns vídeos auxiliares aí a essa primeira aula, tá? E um forte abraço e espero vocês aí para nossa próxima aula.